Olá, colaboradores, tudo bem? Sou o Dionei, técnico em segurança no trabalho da Paquen Têxtil, e hoje estamos dando início à primeira CIPAT da Paquen. Como todos sabem, a sigla CIPAT quer dizer Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho. Então é uma semana voltada à prevenção de acidentes, de doenças no trabalho. Então essa semana a gente vai ter vários temas, palestras presenciais, ok? Conforme os convites que vocês receberam, converse com o seu líder, converse com o seu superior, que ele tem aí todos os tópicos que a gente abordou nessa semana. Então esses tópicos, pessoal, está voltado para a prevenção, para a saúde no trabalho, mas também para a qualidade de vida, que é tão importante no nosso dia a dia, ok? Esses vídeos, pessoal, eles serão gravados com todos os palestrantes durante a semana, serão disponibilizados em todas as unidades, no refeitório ou nas salas em si de reunião, tá? Conforme a disponibilidade de cada unidade. E aí em si, também a gente haverá um link diretamente no YouTube da Paquen para vocês também puderem visualizar ele em outro momento, esse vídeo da CIPAT. Com a família, em casa, no intervalo do trabalho, vocês vão ter acesso também a esse link no YouTube da Paquen, ok? Lá, compartilhem, sigam também a página da Paquen lá no YouTube, no Instagram, ok? Deixe seu comentário lá também, tá? Curte o vídeo, ok? E isso vai ser um material muito bom aí para o nosso dia a dia, tá? Então, visando, pessoal, essa semana, não é somente essa semana, é uma semana voltada, com uma reflexão maior para a prevenção e também a questão da saúde de todos nós colaboradores aqui da Paquen. É o primeiro evento da Paquen, que muitos irão ainda vir, ok? Contamos com a colaboração de todos, com a divulgação de todos também sobre essa semana, sobre os vídeos, as palestras que a gente vai haver durante essa semana, ok? Obrigado, uma boa semana a todos. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos à CIPAT 2021 da Paquen. Em primeiro lugar, gostaria de falar em nome do nosso senhor Eduardo, sócio Marquinhos também, Marcos Spitzner, e falar para vocês que nós estamos muito felizes de estar fazendo esse evento, É um evento muito importante para chamar a atenção de todos nós relacionados à prevenção de acidentes. E esse ano é uma forma especial, a gente buscou um tema bem relacionado com o histórico de lesões que tivemos, nesses últimos 2 anos aí, para que nós tenhamos um cuidado cada vez maior com as nossas mãos. Então a frase temática é: a mão que cuida é a mão que precisa ser cuidada. Então, de uma forma muito reflexiva, eu peço para que vocês, todos os colaboradores, também pensem nessa semana, que seja uma semana diferente. Cuidar de prevenção de acidentes tem que ser feito diariamente, todos os dias, mas a gente tira uma semana no ano aí para que a gente possa repensar, para que a gente possa participar de todas essas palestras, esses eventos que nós estamos montando durante essa semana, para que você possa pensar um pouquinho melhor no seu cuidado do seu dia a dia, porque nós, como Paquen, valorizamos demais as pessoas aqui dentro, os colaboradores, que vocês entrem e venham com saúde e saiam com mais saúde ainda. Então é fundamental a nossa reflexão para que possamos ter empatia com o colega, independente do setor que nós atuemos ou trabalhemos. Nós devemos cada um cuidar de cada um. E principalmente das mãos. Eu acho que vamos estar bem enfatizados, bem direcionados para o cuidado especial que nós devemos ter com as nossas mãos. Tá? Então eu quero desejar a vocês aí um excelente CIPAT, que nós tenhamos aí realmente uma semana bem edificante para cada um de nós e que nós possamos refletir cada vez mais com a prevenção de acidentes, que nós possamos ali realmente ter êxito em todas as ações que nós tenhamos dentro da fábrica. Tá bom? Uma excelente semana, sejam bem-vindos à CIPAT 2021 da Paquen. Sou Janara, trabalho na Unimed já com a Gabi aí há uns 10 anos, 17 anos de formação em psicologia, e é muito interessante a gente falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre prevenção, porque não tem como a gente falar
né, de ansiedade e depressão sem a gente falar de emoções. E aí eu começo a fazer aquela pergunta, né, que cada um responda aí para si mesmo. Como é que andam as minhas emoções? Eu estou sabendo reconhecer elas? Eu estou acolhendo os meus sentimentos? Então, vai aí essa primeira pergunta. Vocês vão ver que eu vou jogar muitas questões aí, porque dizem que psicólogo não responde questões, né? Psicólogo faz mais questões para reflexão. E aí eu gosto de iniciar esse papo de ansiedade e depressão com umas perguntinhas. Alguém aqui sofre por antecipação? Eu já deixo a mão aqui erguida, né? Sofre por antecipação? Acorda cansado, sabe aquela sensação de que a gente colocou, né, dormiu e o relógio está despertando 5 minutos depois? Alguém acorda, né, com essa sensação de cansaço? Sente-se irritado, né, aquela irritação que tu nem sabe. Quem assistiu aqui o filme Divertidamente, né, lembra do Raiva, né, quando aquele bonequinho vermelho toma conta do nosso central de comando? Sente-se triste a maior parte do tempo, né? Quando a gente fala de triste, é aquela sem motivação, parece que nada mais faz os olhos brilharem. Sente-se desesperado, tem dores de cabeça ou dores musculares, sente palpitações, né? Aquela palpitação fora de hora, e não é por estar apaixonado, é aquela palpitação que sem... Antes fosse, né? Esquece-se das coisas com facilidade. Então, assim, se você respondeu sim a alguma dessas questões, né, é interessante prestar atenção aí nos próximos slides, porque pode ser alguns sintomas de ansiedade, estresse, depressão, né? Para caracterizar um transtorno, a gente vai verificar que precisa ter uma incidência, precisa ter um tempo. Porque isso tudo aqui, gente, é normal do ser humano, né? Em algum momento da vida a gente vai sentir algum desses sintomas. O problema é quando esses sintomas ficam acentuados e a gente só sente, vamos dizer assim, a gente sente a maioria das 24 horas, umas 12, 13 horas eu estou sentindo esses sintomas. Daí a gente precisa, né, acender o sinal vermelho ou amarelo aí de procurar ajuda e tentar entender o que acontece. Gosto de explicar para todos, quando eu falo de ansiedade, que, né, por exemplo, se chega alguém lá no meu consultório e diz: Janara, eu quero acabar com a ansiedade. Aí eu já respondo: isso é impossível, gente. Ansiedade é um sentimento, ela é uma emoção nossa, é uma emoção que deriva do medo. A ansiedade, ela é super importante, a gente precisa da ansiedade. Então, graças à ansiedade, é que a gente está aqui todos vivos, porque a nossa ansiedade é o nosso sentimento de preservação à vida. É o nosso instinto de lutar ou fugir de alguma coisa. Então, a ansiedade é um sentimento que precisamos ter. O que a gente não pode ter é o excesso de ansiedade. É quando ela vira um transtorno, quando ela vira algo que nos incomoda. Então, né, graças à ansiedade é que a gente consegue ver um estímulo, algo. Por exemplo, atravessar uma rua e olhar para os dois lados, né? Prevenção de acidente tem muito a ver com essa preservação de vida, porque eu vou ficar atento, eu vou cuidar, eu não quero me machucar e tudo mais. A ansiedade, ela vira um problema quando eu não tenho um perigo iminente, quando eu não tenho um estímulo de lutar ou fugir. Daí ela vira um problema, que é o que vem acontecendo hoje na atualidade. Por que se fala tanto de transtornos de ansiedade e síndrome do pânico? Porque a gente está tendo muitos estímulos, né, da nossa vida. A rotina está muito tumultuada, a gente está buscando, às vezes, status financeiros. As redes sociais, gente, eu digo, são maravilhosas, mas, ao mesmo tempo, podem ser um gerador de estresse, de ansiedade. A gente fica, né, buscando mais status, mais social, encarar as situações. E esse estado de constante alerta leva a gente a adoecer, certo? Então é aquele exagero, é aquele estímulo a mais, quando eu não dou mais conta desse meu sentimento de medo ou fuga. Outra dica que eu dou para o pessoal, né, quando as pessoas fazem um tratamento psicológico comigo ou no grupo lá de gerenciamento da ansiedade da Unimed, é que
Muitas vezes a gente não sabe por que está ansioso. Vocês já acordaram, às vezes, com aquela angústia, né? E aquela sensação que parece assim, ai, não sei, mas acho que hoje vai acontecer alguma coisa. Vocês nunca acordaram com aquela, ai, né? Parece que alguma coisa vai dar errado. A gente muitas vezes não consegue identificar, ai, por que eu estou ansioso? Então se pergunte, do que eu estou fugindo ou pelo que eu estou lutando? Aí a gente consegue encontrar as respostas. Às vezes a gente está fugindo de um relacionamento abusivo, às vezes a gente está fugindo dos filhos que estão com problema, ou precisamos lutar por esses filhos, lutar por essas questões. E aí, né, gente, tem 1001 exemplos aí que cada um sabe das suas lutas e das suas fugas no dia a dia. Então, o que a gente precisa lembrar é sempre disso, pelo que eu estou lutando ou pelo que eu estou fugindo. E aí a gente consegue arrumar as respostas, porque, né, não dá de ficar só fugindo ou só lutando, eu tenho que arrumar alternativas e buscar soluções. Dados que eu gosto de trazer para a gente verificar o quanto que é grande essa questão de ansiedade, né? 95% dos ansiosos, então, estão entre os 18 e 59 anos. Né? O que a gente quer dizer disso, né? Que é os monstrinhos? Que é a fase mais produtiva da vida, não é a fase que a gente está, né, casando, buscando, construindo, educando os filhos. Então, por isso que a estatística nos mostra que é realmente essa questão. Embora hoje a gente está vendo muito caso de ansiedade infantil e ansiedade de pré-adolescentes também, que vem por conta talvez do nosso estilo de vida e aí muitas outras questões que a gente pode estar trazendo. Como estamos trabalhando aí na CIPAT, questões de prevenção, eu acho muito interessante pensarmos nesse dado aqui, né? Das 10 principais causas de incapacitação para o trabalho, isso são dados do nosso INSS, 5% são por conta de transtornos mentais. Então, olha só, muitos dos acidentes, né, dos afastamentos de trabalho não são por acidentes físicos, e sim por questões emocionais. Sendo o primeiro a depressão, 13%, alcoolismo, que entra muito a questão de ansiedade. Muitas vezes eu, na busca de sair desse sentimento de fuga e luta, eu começo a tomar uma cervejinha, um vinhozinho, acho que isso me acalma, mas na verdade me leva a um outro problema. Esquizofrenia aqui, que é um transtorno mental, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno obsessivo-compulsivo. Então, esses são os nossos dados aí de saúde pública. Então, doenças mentais, transtornos mentais estão sendo, sim, considerados problemas de saúde pública, não só no nosso país, mas como no mundo todo, a Organização Mundial de Saúde. Então, mais alguns dados, só para a gente observar o quão grande é essa problemática, o quanto que precisamos conversar sobre isso, porque ainda existe muito preconceito. Né? Quando falamos, tal fulano, né, ou tal ciclano está com depressão, isso é falta do que fazer. Né? A gente escuta, não, é falta de Deus, é falta de espiritualidade, é falta daquilo, é falta de uma roça para carpir. A gente escuta muito disso, e não é, gente. São doenças que existem, né, fatores fisiológicos, onde a produção de serotonina ela é abalada neurologicamente, e os fatores comportamentais que levam a um comportamento mais problemático. Para a gente entender um pouquinho os sintomas da depressão. Então, ela, como eu falei, ela é uma doença multifatorial, ela acaba tendo um problema cerebral, onde o neurotransmissor não é mais fabricado pelo cérebro, ele começa a ter um desnível. E essa baixa de serotonina de produção me leva a vários comportamentos. O humor, então a pessoa fica apática, ela fica se sentindo culpada, ela acaba não tendo mais aquela vontade de viver. Eu digo que a depressão, a principal sintoma que a gente olha é aquela pessoa que ela perde o brilho nos olhos. Sabe, você oferece, você busca um monte de coisa,
ai não, hoje não, deixa pra lá, não quero, não vou, ela perde essa intensidade de ficar. Ela começa a ter pensamentos repetitivos, pensamentos de que nada dá certo, tudo é muito triste, e até chegando ao ápice de vir a cometer suicídio, né? Então, de pensamentos suicidas, que não vale mais a pena viver, então melhor acabar com tudo isso, certo? Então, lembrando, né, que a questão do suicídio já é naquele extremo, já é, né, sem tratamento, sem... O corpo, a pessoa sente uma fadiga enorme, então essa baixa de serotonina, de dopamina, né, esses neurotransmissores não sendo produzidos, o corpo ele se sente fadigado, então pode vir várias questões como fibromialgia junto, então outras doenças sendo associadas. A pessoa pode ter uma fome excessiva ou uma falta de apetite, então ela vai aos extremos, uma inquietação, dores musculares, o comportamento ela vai do choro, à agitação, à irritabilidade e ao isolamento social. Então a gente precisa também entender que depressivo não é só aquele que está chorando, né? Então a gente às vezes acaba confundindo, não, depressão é aquele que está lá só chorando, que não... Não, tem outros sintomas aí que podem aparecer e podem ser diagnosticados como uma depressão. O sono também ele acaba sendo muito prejudicado, então vai da insônia ao excesso de sono. Então cada caso ele deve ser analisado bem individual, mas deve sim procurar ajuda. Tudo certo até aqui. Eu sei que os primeiros slides são meio um pouco pesados, né? Porque a gente vai falando só dos sintomas e das situações, mas tem solução, tá? Então isso que importa. Só mais alguns dados aí de depressão, para a gente ver o quanto que os números são, né, alarmantes, agora em proporção mundial. Então, estima-se que 4,4% da população tenha depressão. E aí, se eu perguntar para cada um que está aqui presente, né, você conhece alguém que tem depressão? Né, a gente sabe que sim, a gente sempre tem um conhecido, um parente, está muito mais próximo do que a gente possa imaginar. A depressão é mais comum entre as mulheres, e aqui eu gosto de fazer um parênteses que talvez seja porque as mulheres procuram ajuda com mais facilidade. A depressão em homens ainda é um tabu e é uma causa de preconceito maior, então muitos homens não procuram tratamento. Não é necessariamente porque tem uma propensão Isso. de mulheres ter mais. Exatamente, por isso que eu gosto de fazer essa ressalva, porque daí as estatísticas mostram isso porque as mulheres acabam procurando. Mas até participando de congressos de psicologia e tudo mais, a gente verifica que, né, a maioria dos psicólogos tem pacientes mulheres. Sabe, na clínica, então você começa a atender mais adolescentes, aí ele ainda é de igual para igual, homem, né, meninos ou meninas, infância também, mas quando começa para a vida adulta, os homens acabam, né, se afastando por um preconceito. Não, ir no psicólogo, isso é coisa de que, né, tipo assim, até meio que, não estou dando conta da minha vida, aquele preconceito de não aceitar a ajuda, de não dar conta. E muito pelo contrário, né, seria maravilhoso, acho que todas as pessoas deveriam ter a oportunidade de fazer psicoterapia, não é vendendo o meu peixe, mas... Isso, né? Devia ser desde a infância. Sim, eu acho muito legal, eu estava lendo um artigo sobre inteligência emocional, que daí dá outra palestra bem interessante, que na Inglaterra, agora na escola básica, né, no que hoje aqui seria do primeiro ao quarto ano, existe uma matéria chamada inteligência emocional. Né? Então, para ensinar as crianças a lidarem com as suas emoções. Vamos lá, se eu perguntar para cada um aqui, como é que você aprendeu a lidar com a sua emoção? A maioria vai me responder, engole esse choro. Engole esse choro e seja boazinha. Né? Então a gente não aprendeu a lidar, a gente aprendeu a reprimir. Se correr é pior, né? Sim. A Havaiana tem asa, né? Nossa,
pensa, né? Aquela assim, né? Por favor, não, se o meu pai escuta isso, tá gravado, né? Ele vai passar. Mas aquele pé 42, aquela havaiana, né? Não era fraca, não. Tô brincando, mas né? A gente aprendeu dessa forma. Engole esse choro, seja boazinha, não faça. E hoje a gente já entende, quando a gente passa a orientação para pais, sente que a criança diga, sim, você tá com raiva. Não é feio sentir. O que eu preciso saber é o que eu faço com esse sentimento. Então, é essa a diferença. Quando eu aceito, eu sinto, eu sei o que eu vou fazer com ele. Então, eu sei que eu não posso bater no amiguinho, mas eu sei que eu estou sentindo raiva. Então, é essa a diferença aí da questão. Mas isso já dá outra palestra. Podem me convidar, eu volto para falar de educação, de pais e filhos, né? É interessante, podemos vir conversar assim. Vamos voltando para a depressão aqui. Pico de prevalência. Então, idade adulta, que é a idade que a gente se defronta aí com os problemas maiores da vida. Enfim, né? Olha só, isso é um número muito alarmante, né? 322 milhões de pessoas vivem com depressão no mundo. E é claro que hoje, depois, isso aqui são dados antes de pandemia. Isso é número já com a pandemia, não? Não, não saiu nenhuma atualização ainda, né, pós-pandemia, tá se tendo os estudos ainda, mas eu acredito que daí esse número tenha dobrado. A gente verifica isso até internamente, assim, eu faço parte do Conselho Regional de Psicologia e tal, o quanto que aumentou a demanda por atendimento, o quanto que aumentou a procura. Então a gente sabe que a pandemia aí mexeu muito. E, gente, mexeu mesmo, né? Se a ansiedade é o nosso instinto de sobrevivência, vamos lá, quem é que não ficou com medo de pegar a doença e morrer, né? A gente ficou, porque mexeu, ninguém sabia, era uma coisa totalmente... Ainda né, que não sabemos bem ao certo, mas mexeu com o medo de sobrevivência mundial. Não adianta a gente negar. Então, só para a gente entender um pouquinho da questão hormonal e quando eu falei de neurotransmissores e tal, dopamina, serotonina. Então, nós somos regidos por hormônios, fisicamente falando. E quando a gente tem muito cortisol ele é um hormônio responsável pelo estresse. E olha como é bacana o nosso corpo humano, gente. A gente precisa de tudo. Então, é errado eu ter ansiedade? Não. É errado eu ter cortisol? Não. O cortisol é o hormônio que faz a gente acordar de manhã e dizer, opa, eu vou trabalhar. Hoje, segunda, que dia maravilhoso. Graças ao cortisol. Eu ouvi você falando cortisol aí. Gente, só eu gosto da segunda-feira? Vamos lá. Cortisol, ele é responsável. O que a gente não pode ter é o excesso. Meu Deus, mais uma segunda-feira cheia de coisas. Como é que eu vou dar conta? Né? As contas para pagar não toda... E aí, quando eu começo a ter o excesso... Esse excesso de cortisol, de estresse, começa a diminuir minha serotonina, que daí começa a prejudicar o meu sistema imunológico, e aí eu começo a ter aquelas infecçõezinhas, gripe, alergias, né, que o sistema imunológico acaba não funcionando, aumenta a fome, aumenta a pressão arterial, e aí vira aquele ciclo totalmente vicioso. Eu digo que é a espiral negativa, a gente entra nela e começa a desenvolver aí não só as doenças mentais, mas também as doenças físicas. Certo? Por que eu gosto de explicar, né, a questão de neurotransmissores? Porque vamos falar agora da parte boa. Depressão tem cura? Quem acha que tem cura, depressão? Transtornos de ansiedade, tem cura? Tem tratamentos, exatamente. Tem gerenciamento. Então, eu gosto muito de falar, né, gerenciamento da ansiedade, gerenciamento da depressão. Podemos dizer que tem cura? Sim. Né, no sentido que eu aprendo a viver com essas novas emoções, eu aprendo a lidar com esses sentimentos que não estão me colocando hoje no eixo, vamos dizer assim, porque vai tirando a gente do eixo. E eu também trabalho com a parte de medicação para que o físico trabalhe em prol. Então,
Eu gosto muito do tratamento de psicoterapia com medicamento. Só um ou só o outro, muitas vezes não dá conta, certo? Então, para o tratamento ser efetivo e sim, de repente, a pessoa poder sair, né, tirar os medicamentos, é possível e eu tenho vários casos de sucesso que acontecem. Então, eu digo, tem cura sim, porque a gente aprende a gerenciar. Só que não é aquela cura como uma ferida que abre e cicatriza. Entende? É porque eu tenho que estar sempre trabalhando para não voltar a padrões de comportamentos antigos. É mudança de hábito mesmo, mudança de atitude. Essa questão da medicação também tem um tabu bem grande. Sim, muito. Por isso que eu gosto de trazer, porque assim, não, Janara, eu não vou tomar medicamento porque eu vou ficar viciado. Ok, né? Vamos primeiro lembrar, tratamentos de transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, transtorno bipolar, todos esses transtornos são tratamentos longos, a longo prazo. Então, menos de 1 ano de medicação não acontece, eu vou tomar por longos períodos. Eles não viciam. O que acontece é que são tratamentos mal estruturados, mal dados, ou mesmo não por parte, né? Muitas vezes, a minha vizinha tomou. Teve uma época que a fluoxetina foi assim, a fulana tá tomando fluoxetina, nossa, ela tá tão bem. Peguei uma receita com um médico amigo meu, comecei a tomar. Tu nem sabe a dose que era para ti e começa. Então a gente viu muito disso, assim, de um pegar o remédio do outro, porque o Prozac também é uma outra, que é um nome comercial da fluoxetina. Nossa, né? Todo mundo estava tomando. Agora estamos na onda da Ritalina, que é um remédio para TDAH, mas que ele dá uma certa euforia, então tá todo mundo querendo receita de Ritalina. Peraí, mas não é assim, né? Eu preciso saber, eu preciso mesmo desse medicamento ou não? Então é muito interessante, o tratamento ele precisa ser muito sério. Alguém aqui sofre de pressão alta? Hipertensão? Ou conhece alguém que sofre de pressão alta? A pessoa, quando tem pressão alta, ela toma um medicamento só quando a pressão sobe ou ela toma todos os dias? Todos os dias. Ok. Então é isso também que acontece muito de errado com os medicamentos ansiolíticos e antidepressivos. As pessoas começam a sentir uma melhora. Agora eu não vou mais tomar, vou parar por 1 semana, 2 meses, porque agora eu estou bem. E aí acontece a queda da serotonina de novo. Então, com um remédio para pressão ou como glicose, né, quem tem diabetes precisa fazer um acompanhamento, o antidepressivo, o ansiolítico, ele precisa ser tomado com regularidade e continuidade conforme a prescrição médica. Mas a ansiedade, às vezes, tipo, naquela relação, às vezes ela não é bem visível, né? Dependendo, por exemplo, eu tenho ansiedade, mas eu não sabia. Certo. Daí eu me dava coceira, eu tratava por problema de pele. Sim. Daí tratei 2 anos por problema de pele. Aham. E até que uma dermatologista me entendeu que era outra, né? E falou que não era problema de pele. Porque eu aparentemente sou bem calma, assim, e não demonstrava nenhum sintoma. Sim. Hoje a gente tem que a ansiedade ela tem mais de 89 sintomas correlacionados. Então, como é uma observação clínica, a gente não tem um exame para diagnosticar, você está com ansiedade, você está com depressão, a gente vai tirando eu sempre digo que vai tirando todas as questões físicas primeiro. Então, o mais comum é a palpitação, o suor excessivo, que chega a ser esse mais comum. Então, aí tu manda a pessoa para o cardiologista, ela faz todos os exames, verifica se está o batimento correto, tal. E aí a gente vai por acerto e erro e vendo. Por isso que a próxima questão de tratamento, a psicoterapia, ela é tão importante, porque daí a gente começa a verificar. Tá, mas essas tuas questões de pele, essas alergias, elas dão quando? Quando você se incomodou em determinado momento, quando teve uma situação em casa, quando, passou por um processo de luto. Então a gente começa a entender o funcionamento. Né? Por isso que o diagnóstico que a gente fala é que é clínico. Eu preciso entender o modo de funcionamento dessa pessoa para entender se isso realmente é ansiedade ou não. Eu tenho dermatites, mas sempre na época de florada do IP.
IP amarelo, acho lindo, mas as alergias vêm a toda. Então a gente vê, opa, é uma questão do pólen, né, da questão de florada. Então cada um tem que ver. E é bem isso mesmo, muitas vezes a gente acha que a fibromialgia hoje é uma questão também de diagnóstico clínico, né? A pessoa sente dores terríveis, dores musculares e tal, e não tem nada né, nenhum exame físico que consiga comprovar essa demanda. É por aí mesmo. Então, outro tratamento seria a psicoterapia, junto com a medicação. Eu acho que fica um tratamento top das galáxias, como diz, né? Daí a gente consegue gerenciar. O que a pessoa faz no psicólogo? Vai lá e só conversa? Também, tô brincando. A gente conversa, mas é uma conversa sistematizada. Por mais que parece que a gente está só jogando conversa fora, o psicólogo ele está conduzindo de tal forma para que corrijam-se os pensamentos e as crenças distorcidas. Nós, como seres humanos, a gente tem muita crença distorcida. Crenças, né? Quem nunca escutou assim, mas vale um passarinho na mão do que 2 voando? Né? Isso gera uma crença que eu não busco mais alternativa, eu não busco porque eu tenho que cuidar do que eu tenho. Nem fica tão feliz, porque daqui a pouco essa felicidade vai acabar. Né? Outra crença, que a gente não pode ser feliz, que eu não posso, sim, exercitar a minha felicidade. Homem nenhum não presta. Né? E assim por diante. Não existe príncipe encantado, isso e aquilo. E aí a gente vai aí tendo um monte de crenças. Então a gente vai, né, através dessas técnicas, reduzindo a ansiedade, porque muito das nossas ansiedades, ela é construída pela nossa mente, por conta de pensamentos disfuncionais que a gente tem. Gosto muito, né, gravem esse slide, que esse aqui é a base da psicologia comportamental cognitiva, que é: todo pensamento que eu tenho me gera sentimentos que me leva a comportamentos. Mundo perfeito seria se a gente conseguisse assim, pensei, senti, me comportei. Seria um balé perfeito. O que acontece? É que a gente sente, daí pensa, daí vai para o comportamento, daí a gente se comporta, alguém cumprimentou a gente meio atravessado, aí já gera um sentimento de novo, que gera o pensamento meu, aquela pessoa tá braba comigo, eu não posso mais conversar com ela, e assim por diante, e a gente vai misturando tudo. Mas no processo de terapia a gente consegue alinhar essa questão e começa a entender que pensamentos são só pensamentos, não são a realidade. Então, se eu acordei com aquela angústia de, nossa, acho que alguma coisa de ruim vai acontecer hoje, peraí, que base real eu tenho disso? Né? Então, eu começo a trazer para a razão e eu saio dessa espiral negativa. Outros tratamentos que estão focados aí com a psicologia, técnicas de relaxamento, meditação e respiração, porque daí eu aprendo a entender que pensamentos são só pensamentos e que eles não vão sair da minha cabeça. Eles vão passar como nuvens. E aí a gente começa assim, eu tenho pensamentos negativos? Tenho. Mas é igual as nuvens no céu. Tem dia que são nublado, tem dia que é ensolarado, lindo como hoje. E aí a gente começa a entender e aceitá-los. Temos um grupo na Unimed de meditação e relaxamento, que é o gerenciamento da ansiedade, onde a gente ensina técnicas de relaxamento, de respiração, de autocontrole. Porque a gente precisa aprender a entender esses sentimentos, essas emoções. O melhor tratamento é a mudança no estilo de vida, então não adianta eu tomar remédio, não adianta eu ir para psicoterapia, se eu não mudar o meu estilo de vida. Né? Então vamos lá, pensamento gera sentimento, que gera comportamento, mas não adianta eu mudar o meu pensamento se eu não mudar o comportamento também. Então eu tenho que fazer toda essa mudança, toda essa cadeia de mudanças. Que começa, como vocês, né, tiveram hoje de manhã, a alimentação, então eu tenho que pensar numa alimentação mais saudável, sim. Mente e corpo não se separam, então não adianta eu dizer que eu tenho pensamentos positivos
e me encher de fritura, me encher de porcarias, porque uma hora isso vai estourar e não vai dar certo. Excesso de café, gente, gera sintomas de ansiedade. E aí muitas vezes eu penso, não tenho por que estar nervosa. Não tem mesmo, é que o teu físico teu coração está acelerado pelo excesso de cafeína. Quer dizer, tem muitos alimentos Sim. que aumentam, né? O batimento cardíaco. Exatamente, exatamente. Então é muito interessante a gente observar. Então, né, prática de atividades físicas, movimento. Nós estamos vivendo uma sociedade muito parada, porque é tudo automatizado. A gente tem, né, o mundo na palma da mão através de smartphones, de telefones, então a gente está muito sedentário. Então a gente precisa fazer atividades. Cultivar relacionamentos. A gente precisa voltar a buscar esses relacionamentos saudáveis. Se perdemos muito. Estamos completamente conectados, mas ao mesmo tempo desconectados de pessoas ao nosso redor. E é claro que, né, a boa noite de sono. Precisamos trabalhar sim a higiene do sono. O ideal é não ter TV no quarto, não ter nenhum aparelho eletrônico no quarto, né, computador, televisão, telefone. O ideal é deixar ele afastado da cama. Porque por mais que a gente diga assim, não, mas eu deixo ele aqui no criado mudo, eu não dou bola. Gente, o nosso cérebro ele fica conectado, parece que se o bichinho faz bzz, a gente dá aquela olhadinha. Quem nunca, né? Acorda de madrugada e dá aquela olhada para ver se está tudo certo. E isso acaba atrapalhando a nossa qualidade de sono. Tanto quanto uma TV no quarto, então a gente precisa trabalhar essa higiene do sono. O ideal é que, né, não existe uma receita de bolo, de dizer faça isso, faça aquilo que vai dar certo. Cada ser humano tem que buscar o seu ponto de equilíbrio, como essas pedrinhas aqui buscaram. Né? Então, o processo de psicoterapia é isso. O psicólogo não vai te dizer, olha, faça isso, siga por esse caminho. Não, nós vamos analisar o teu estilo de vida, o que dentro das tuas possibilidades a gente pode fazer para buscar o teu ponto de equilíbrio. E é aí que a gente vai trabalhar para você não ter os sintomas desagradáveis. Né? Então, a gente busca aí, dentro dessas possibilidades, dentro do seu equilíbrio, ter um hobby. O que é um hobby? Eu preciso ter momentos de prazer? O que eu gosto de fazer? O que me encanta? O que me faz sorrir? E aí cada um vai buscar, seja uma aula de violão, seja participar de um coral, participar da comunidade, da catequese, aula de dança. Gente, tem 1000 possibilidades. Às vezes é que a gente não consegue tirar o bumbum da cadeira e sair porque dá trabalho. A gente é ser humano e às vezes a gente é meio preguiçoso de correr atrás, mas existem. Aí a gente arruma as desculpas, os mimimis, mas é possível. Ser organizado, então a gente precisa ter rotina, precisa se organizar. Conversar com alguém querido, que é manter as relações, manter esse estar bem. Nós somos seres humanos, a gente não sabe viver sozinho. Nós somos os únicos animais que ao nascer, se alguém abandona um bebê, o bebê morre. Diferente de todos os outros mamíferos que, se for abandonado, ele consegue dar um jeito de se arrastar, de comer e sobreviver. Nós não, nós precisamos de relações. Dormir bem, cuidar da alimentação. Né? Então, mais algumas dicas aí, né, que todas essas envolvem aí esses 4 pilares de bem-estar. E gosto de encerrar essa fala de que a gente precisa sim buscar a nossa serenidade. Né? Ali está o grande segredo, o boom do negócio aí para a gente conseguir gerenciar estresse, conseguir gerenciar ansiedade e depressão. Serenidade para a gente aceitar as coisas que não podem ser modificadas, porque tem coisas que não se modificam. É isso e acabou. Então eu preciso aceitar. Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir, né, o que eu posso mudar e o que eu não posso modificar. E aí, com certeza, a gente consegue sair dessa espiral negativa e buscar momentos de mais felicidade, de mais gratidão, de mais esperança. Última palavra que eu quero, né, encerrar é: não sofra sozinho. Existe alternativa, existe possibilidade
E sim, você pode viver com mais satisfação, com mais prazer, com mais bem-estar. A parte da gente pensar quão real é o que eu estou sentindo. Né? Quando você falou isso, tá, mas o que eu estou lutando, o que eu estou fugindo, mas é real, eu estou ansiosa, eu estou preocupada, é com algo real ou é algo que eu estou criando na minha cabeça? E isso acontece o tempo todo no trabalho, eu estou preocupada com tal coisa, mas é real, quais são os dados e fatos que eu tenho deste problema? Isso muda tanto a forma da gente encarar e da gente lidar com os problemas no dia a dia, tentando quantificar, né? Sim, quem vos fala aqui é uma psicóloga que já teve síndrome do pânico. E aí eu tive que escutar muito do dizer, mas tu, psicóloga, como é que tu teve síndrome do pânico? E eu sempre brinquei, olha, eu acho que dentistas também têm cáries. Nem sempre foi psicóloga. Né? Porque é o preconceito, como se a gente tivesse toda a solução e tudo mais. Não, às vezes a vida nos leva aí a caminhos que a gente precisa... Ei, peraí, eu preciso de ajuda, né? Preciso de uma mão. Né? Também precisa. Exatamente, exatamente. Então eu adorei essa frase, achei ela muito inspiradora. Um poderzinho sobre você já marcou um horário com você hoje? Você já mudou um hábito? Então, com a palestra que a gente teve hoje de manhã e agora com a Janara, a gente traz uma proposta para vocês. Vamos mudar um hábito? Quem de vocês tem um livro que há muito tempo está lá guardado, que gostaria de ler? Ou um hobby que gosta muito de fazer, mas que não faz porque não arranja um tempo? Não consegue brincar com o filho porque tem 50 mil outras prioridades. A gente sempre tem tempo para tudo, menos para a gente. Então, pensando em alimentação, pensando em ansiedade, estresse, pensando num hobby, mudem um hábito. Levem isso como um desafio para essa semana, não só a semana da CIPAT, mas busquem fazer um exercício, busquem estar mais perto dos seus familiares, dos seus amigos, a fazer coisas saudáveis para vocês. Isso realmente faz a diferença na qualidade de vida. Eu tenho que ter um trabalho, eu tenho que ter uma família, mas eu também preciso ter qualidade de vida comigo mesmo. Né? Conseguir passar tempo comigo e viver bem comigo. Então esse é o desafio que a gente deixa para vocês. Vamos mudar o hábito? É algo que veio da Unimed, mas é algo que a gente veio ano passado, né? E a gente quer trazer e continuar. Então, existe um livro que se chama O Poder do Hábito, lá diz que pelo menos você precisa de 21 dias para mudar o hábito. Mas uma semana você fazendo regular já é o suficiente para iniciá-la no teu cérebro, né, já o processo de mudança. Então, deixamos esse desafio para vocês hoje. Eu queria acrescentar que a gente fez uma reflexão de manhã lá no RH, baseada nesse folder, que é o quantas vezes a gente tenta mudar tudo ao mesmo tempo. A gente falou de alimentação de manhã. Tá, então agora eu vou tirar isso, eu venho com isso, eu vou tomar água, eu vou fazer exercício físico. Gente, tudo ao mesmo tempo a gente sabe que a gente vai se boicotar, a gente não vai fazer. Acaba assim, pode pontualmente alguém conseguir, mas não é o natural. Não é, a gente geralmente não consegue fazer dessa forma. Então escolhe uma coisa que é mais crítica. Eu não consigo administrar água todos os dias. Então durante 21 dias vai ser água a minha prioridade. Eu vou tentar incluir dentro da minha rotina e vou cuidar disso. Gerenciei, consegui uma rotina nova com a questão da água. O que eu vou fazer? Vou tirar o açúcar? Então tá, agora eu vou tirar o açúcar. Vai negociando consigo mesmo também, escolhendo essas prioridades, porque senão a gente tenta fazer tudo e desiste na primeira semana porque não deu conta. Gerou uma pressão, um estresse danado, um desgaste, não deu tempo, se cobra ainda mais e desiste. Chega ali e fala, não dá, eu não dou conta não, tentei, mas não consigo. Já tentei várias vezes e não consigo. Tá? Então, muito válido esse desafio, eu adorei, Adriana, porque... E até, Kátia, assim, o mais legal é trabalhar com metas, né? Então, eu quero muito ler tantos livros no ano, então eu vou ler por dia 5 páginas. Ou eu quero perder peso. Mas eu não vou colocar que eu já quero perder 10 quilos de uma vez. Coloca primeiro, vou perder 2. Quando eu perder 2, eu vou, sei lá, comprar um presente pra mim. Né? Sempre tem esse mecanismo que a gente trabalha bastante de você atingiu a meta, você se presenteia e aí você continua, que nem precisa de uma, né? Dobra a meta e corre atrás. A ansiedade ainda é um tabu. E é que nem se eu não tomar meu remédio para diabetes eu posso morrer. A Jana comentou. E a ansiedade, o pessoal acha que não, é só um problema que eu não estou acreditando em Deus naquele momento, ou que eu estou passando por uma dificuldade na minha vida acadêmica, por exemplo, mas não, é que nem o remédio do diabetes. Se eu ficar sem, corre risco de eu morrer. Então é por isso que a gente tem que trabalhar. Precisar de ajuda, tem que correr atrás que a ajuda está aí, né? Como assim, muitos de nós temos até algum sintoma desse, mas ele ainda rola, né?
Isso é normal, né? Voltando lá nas crenças, a gente foi reforçado que a gente tinha que correr atrás e resolver, e, né, deixa isso pra lá e tem que gerenciar sozinho e não pedir ajuda, né? Tem que ser forte. As meninas estão dizendo isso, né? Vamos pedir ajuda, né? Não dá pra sofrer sozinho. Antigamente a gente não tinha essa ajuda. Ela não vai te aconselhar que nenhum amigo teu vai te aconselhar, ai, mas eu acho que tu devia fazer isso, fazer aquele outro. Não. Vai pegar o teu pensamento e vai mostrar em qual direção você está indo. Vai te mostrar o caminho, né? A Jana com certeza vai explicar melhor que eu. Mas é dessa forma que funciona. Isso faz você reforçar cada vez mais o autoconhecimento.